A paz do Senhor a todos, meu nome é Ariel e hoje nós vamos começar uma série especial aqui no canal que chama Simplificando as Escrituras. Ela vai tratar de simplificar a Bíblia para quem é novo, para quem está iniciando na fé agora e precisa de uma introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, uma introdução ao que a Bíblia é, o que ela significa, né, como ela foi formada, como ela foi escrita, quem tem dúvidas assim, né? E é uma série que eu estou pretendendo construir junto com vocês, meus inscritos. Vocês podem me falar sugestões de temas que vocês tenham para esse quadro e eu faço um vídeo sobre isso, sobre esse tema. Mas o de hoje vai ser uma introdução a respeito da Bíblia de modo geral, né? Lembrando que eu sou uma pessoa que vai começar um curso de teologia segunda-feira, um curso básico de teologia, né? Então eu não tenho nenhuma formação, né, profissional em relação à teologia para poder me amparar. Mas eu sou uma pessoa interessada na Bíblia, eu estudo, eu leio a Bíblia diariamente, então eu estou aprendendo junto com vocês, eu diria, né? Então, se você quer ter uma visão assim a respeito, uma introdução assim a respeito da Bíblia, então vamos seguir aqui o vídeo. Bem, o que significa a Bíblia? Bíblia é o plural de biblion, e biblion significa livro, ou seja, Bíblia, livros, isso tudo no grego, né? Porque o Novo Testamento, que é o período onde a Bíblia é constituída, ele é escrito todo em grego, em aramaico em algumas partes, né? Agora, quantos livros a Bíblia possui, né? Essa é uma questão complicada, porque se você pegar a Bíblia protestante, ou Bíblia reformada, ou a Bíblia que os evangélicos utilizam, ela tem 66 livros, tá? Que eram 66 livros originais. Agora, a Bíblia católica romana, católica apostólica romana, ela possui 73, que são 7 livros a mais incluídos no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento das duas Bíblias é igual. Se você lê o Novo Testamento numa Bíblia católica ou numa Bíblia protestante, é exatamente a mesma coisa. O Antigo Testamento possui 7 livros a mais, que são os livros chamados deuterocanônicos, né? Agora, quando a Bíblia foi escrita? Ela começou a ser... A Bíblia é uma coleção de livros, certo? Como eu já disse lá na parte do Biblion. A Bíblia é formada por 66 livros na protestante e 73 na católica. Mas o primeiro livro da Bíblia, ele começou a ser escrito por Moisés, em 1513 a.C. E o último livro da Bíblia chama-se Apocalipse, que foi escrito cerca de 96 anos depois de Cristo. Ou seja, totaliza 1609 anos de que se passaram desde Gênesis até Apocalipse. E eu, pessoalmente, acredito que um livro que possa decorrer de um processo de formação como esse, ao longo de tantos séculos, ao longo de mais de um milênio, só pode ter sido uma inspiração divina, uma inspiração do próprio Deus, certo? É isso que eu acredito, né? Alguns estudiosos discordam, muitos outros teólogos eles concordam com essa questão. Bom, agora como a Bíblia é subdividida, né? Como é que tu pode encontrar, como é que pode se guiar na Bíblia? Eu vou fazer uma ordem geral e eu posso fazer um vídeo para cada tipo de livro que a Bíblia possui, porque eu acho que cabe, né, a gente fazer um resumo assim. Mas a primeira parte da Bíblia chama-se Pentateuco, que significa 5 livros. O Pentateuco são 5 livros que Moisés escreveu, né? Daí ele inclui o Gênesis, que trata de como o universo foi criado, de Abraão, Esaú, Jacó, de Adão e Eva. Ele, não nessa ordem, né? Ele abrange a história de Isaac, a história de José, que é o governador do Egito, perdão. Este é o Gênesis, né? Que é um dos livros mais famosos da Bíblia por ser o primeiro. Agora, há mais outros 5 livros que Moisés escreveu e esses são conhecidos como a Lei Mosaica. Eu posso fazer um vídeo sobre a Lei Mosaica, se vocês quiserem, é claro, para poder explicar mais detalhes, né?
Mas depois vem os livros históricos da Bíblia, que conta, por exemplo, a história de Davi e Golias, é relatada aqui. Depois temos os livros poéticos de sabedoria, nós temos Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão também, que é um livro curioso, né? Porque ele é um poema erótico no meio da Bíblia ali. Daí nós temos os livros dos profetas depois disso. Essas as divisões do Antigo Testamento, né? E eu esqueci de falar. Existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele se passa antes da vinda de Jesus à Terra. E o Novo Testamento ele se passa após este período, né? Então, partindo para o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos estes evangelhos, eles relatam a vida de Jesus, né? Depois de relatada a vida de Jesus, nós temos o livro histórico que chama Atos dos Apóstolos, né? O que cada apóstolo fez após a morte de Cristo. E como ele continuou a obra de Jesus aqui na Terra. Depois nós temos as cartas paulinas, que são as cartas escritas pelo grande apóstolo Paulo, que foi o homem que depois de Jesus mais evangelizou, mais espalhou a palavra, mais fundou a igreja, né? Mais escreveu cartas aconselhando outras congregações. Ele foi um dos maiores homens do cristianismo da história. Depois nós temos as cartas gerais ou as pastoriais, né? Que foram cartas escritas por outros apóstolos, né? E por fim nós temos o livro profético, que é Apocalipse, ou chamado Revelação. Esse é o livro onde se encontra várias profecias a respeito do tempo do fim, do novo céu, da nova terra e várias doutrinas que eu posso explanar para vocês depois. Mas eu acho que é fundamental a participação dos meus inscritos aqui no canal, sabe? Eu adoraria que vocês pudessem comentar aqui embaixo para que eu pudesse saber que tipo de vídeo vocês gostariam, se vocês estão gostando do formato que eu estou trazendo, né? Mas tudo isso eu deixo para vocês comentarem aqui, podem ter certeza que eu vou ler cada um. Então, é basicamente esse o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, dá um like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se eles precisam saber mais da palavra, e me ajuda a espalhar a palavra de Deus, a palavra de Jesus por aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.